Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, estamos aqui com um probleminha 4, tá? Vamos lá então. Eu vou deixar esse problema 4, vou pedir para que vocês pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos. Vamos lá, ó. Primeiro anota aí as possíveis estruturas. Olha lá. Então, essas três estruturas. Pausa e copia. Aí você pode fazer até o item 3 usando o espectro de infravermelho e de massa. Certo? Então, dá uma pausada aí para você ir fazendo. E por último, você tem, despausando o vídeo, você tem aí o espectro de RMN, né? Ah lá, o sinalzinho saindo lá em 7, depois de 7, o quadriplete e o triplete. Pessoal, é o seguinte, esse problema de número 4, né? Eu espero que vocês tenham resolvido ele, né? Agora despausando o vídeo. Esse problema de número 4 daria para a gente bater o martelo no passo de número 3. Eu não precisaria fazer o passo número 4, nem número 5, nem número 6. Mas eu convido vocês a escutarem esse vídeo até o final, a escutarem o passo 4, o passo 5 e o passo 6, para vocês perceberem, né, que toda técnica tem um ponto cego. Tem um ponto fraco, né? Vai aparecer coisas bem interessantes aqui quando a gente for trabalhar o item 4, 5 e 6, tá? Então, a técnica de RMN parece ser o máximo, e realmente é. Ela nos permite perceber qual que é o esqueleto da molécula, né? Mas vocês vão perceber que esse exercício ele é muito curioso. Por quê? Porque ele pega justamente no ponto cego da técnica de RMN. Infelizmente, se a gente chegar até o item 6, vocês vão perceber que a técnica de RMN não me permite bater o martelo na estrutura, tá? E aí eu vou ter que recorrer a outra técnica, né? É muito curioso, é muito legal, você vai ver. Então vamos lá, vamos seguir com o tio. Vamos fazer o exercício passo a passo, ok? Vamos pegar aqui a folhinha. Exercício de número 4. Olha lá. Passo número 1. Olhar para o espectro de massa e checar a fórmula molecular e comparar com as estruturas propostas, certo? Quando a gente olha lá para o espectro de massa, nós temos um C12H14O4. Então vamos anotar aqui, ó, C12H14O4. Agora vamos olhar lá para as estruturas propostas no problema. Opa! Nossa, aqui não tem maquiagem não. Então, olha só que legal. Aqui, pessoal, eu já posso eliminar a estrutura número 1, né? Porque ó, só tem 3 oxigênios. Olha lá. Só 3 oxigênios. Então, a estrutura 1 está eliminada do processo. Não está consistente com o espectro de massa. Você poderia justificar assim. A estrutura número 1 está inconsistente com o espectro de massa que nos informa que tem 4 oxigênios e na verdade ela só tem 3. Pronto. Vai por eliminação, certo? Então a estrutura de número 1 está eliminada. Num exercício que pede a justificativa, você põe a justificativa, que só tem 3 oxigênios. A estrutura de número 2, vamos contar junto, olha lá. Carbonos tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, C12. Hidrogênio tem 1, 2, 3, 4. Aqui não tem, aqui não tem. Aqui não tem, aqui não tem. 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá ok, hidrogênios. Oxigênios, tem 1, 2, 3, 4. Fechou. Então a estrutura 2 está consistente com o espectro de massa. E a 3 também, né? 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hidrogênios. 10, 11 hidrogênios. 12, 13, 14 hidrogênios. Oxigênios tem 1, 2, 3, 4. Fechou. Então tá ok. Vamos lá. Estrutura 1 eliminada. Estrutura 2 tá ok. Estrutura 3 ok. Certo? Muito bem. Exercício, item número 2. Vamos calcular IDH. É o número de átomos de carbono, que é 12, menos o número de átomos monovalentes, que é 14 sobre 2, mais o número de átomos trivalentes, que é 0 sobre 2, mais 1. O IDH é igual a 12 menos 7 mais 0 mais 1. IDH é igual a 12 menos 7. Dá 5, mais 0, 5, mais 1, 6. IDH de 6, gente. Muito bem, IDH de 6 me diz o quê? Me diz que a molécula permite aromático, que precisa de pelo menos 4, né? Então vamos contar, vamos ver se está consistente o IDH com as estruturas propostas, né? Olha, eu nem vou olhar para a estrutura número 1, que nós já eliminamos ela. Então, anel benzênico me dá o IDH de 4, essa dupla me dá 5, essa dupla me dá 6, mais nenhum. Então, tá ok, tá consistente com o IDH a partir do espectro de massa. Vamos olhar para essa estruturinha, IDH de 4, 5, 6, também está consistente, né? Então, não ajuda muita coisa aqui na brincadeira, né? Nossa, tá esquisito, tava com uma marquinha aqui. Bom, então vamos continuar a brincadeira. Não ajuda muito, né? Então, a primeira molécula não percebi o IDH, a segunda tá ok, tá consistente, e a terceira tá ok, tá consistente. Não ajuda muito. Não ajuda. Certo? Pronto, agora nós chegamos no fatídico, né? No passo de número 3 é para você dar uma olhadinha no espectro de infravermelho, né? Então, quando a gente olha lá para o espectro de infravermelho, o que é que chama atenção? Vamos lá, vamos olhar para o espectro de infravermelho. O que chama atenção aqui pra gente? Tem a carbonila lá saindo em 1725, né? O que mais que chama atenção, né? Tem o pico gordinho lá, ó, que sai depois de 1200, característico de estiramento CO. E aqui, gente, é muito curioso, esse pico normalmente ele vem um pouquinho mais embaixo, mas esse pico ele está cravando em 700, olha lá na escala do gráfico, ó. Né? Então tem esse pico gordinho, tem a carbonila e tem esse pico cravando em 700, ó, porque é 800, 900, 1000, 1100, 1200, né? A cada intervalo desse daqui tem 200, né? Então aqui mais ou menos está o 700, né? Ó, então esse pico ele está cravando em 700, né? Tá cravando em 700. O que me diz isso? Quando eu tenho um pico só, ó, aquilo lá que a gente construiu no infravermelho, quando eu tenho um pico só cravando em 700, eu tenho um anel aromático ortosubstituído, tá? Então, gente, quando a gente olha
para brincadeira aqui, essa estrutura já foi eliminada. Eu tenho duas estruturas, um anel aromático ortosubstituído e um anel aromático metasubstituído. Então, o infravermelho me permite eliminar essa estrutura. E aí eu bato o martelo nessa. Tá? Então, é a estrutura de número 2, porque ela é ortosubstituído, coerente com o espectro de infravermelho, que tem o pico saindo lá em 700. Certo, gente? Olha só quanta coisa legal. Então, a gente já bateu o martelo aqui na estrutura, já no passo 3. Mas eu convido vocês a continuar assistindo o vídeo, porque tem muita coisa interessante que vai sair daqui. A gente vai continuar com as nossas análises. Perceba que o processo não é o resultado. A gente não está preocupado com a questão certa ou errada. Eu estou preocupado com o conhecimento. O que importa é o caminho, não é o chegar lá, né? Se você tem uma caminhada interessante, percebe, entende a caminhada, é isso que importa, ok? Então, eu convido vocês a continuarem aqui. No infravermelho, então, eu tenho... Quais são as informações? 1725, pico de carbonila, característico de carbonila. Aí eu tenho o pico gordinho. Eu tenho o gordinho lá saindo depois de 1200, que é característico de estiramento CO. E eu tenho um pico saindo lá em 700. Característico de ortosubstituído. Certo? Portanto, estrutura 3 eliminada. A correta é a estrutura 2. Você podia ter parado aqui no exercício, mas vamos continuar, porque o meu propósito não é que você acerte, o meu propósito é que você aprenda, certo? E para aprender você tem que ouvir, não vai ter jeito. Então, vamos para o passo de número 4. No passo de número 4, a gente tem que olhar para o espectro de RMN e checar o número de sinais. É uma análise mais rasa, né? Para fazer o raciocínio de eliminar moléculas, né? Então, quando a gente olha lá para o espectro de RMN, eu tenho só 3 sinais, né? Sendo que esse sinal aqui, que está saindo lá depois de 7, perto de 7, ele é característico, ó, é um ruído sem definição nenhuma, é uma bagunça o sinal, ele é característico de anel aromático. Tá? Então, eu tenho o pico lá saindo perto de 7 de anel aromático, eu tenho um quadriplete e um triplete, então são 3 sinais. Então, eu tenho um ambiente químico do anel aromático, então todos os carbonos do anel aromático eu considero como sendo só um ambiente químico, a gente sabe que tem mais, mas vamos considerar como só um, e além desse ambiente do anel aromático eu tenho mais 2, certo? Então, eu tenho 3 sinais, né? Vamos lá? Aqui eu sei que a estrutura 1 nós já eliminamos, mas ó, eu tenho esse sinal, eu tenho esse 1, 2, e aqui eu tenho, aqui é o sinal 3, né? 3, está coerente, né? A estrutura 2, quando eu olho para a estrutura 2, eu tenho um sinal, 2, porque esse sinal é o mesmo que esse, ó, essa estrutura aqui, ó, é a mesma dessa, né? Então, esse ambiente é o mesmo desse. Então, um sinal, 2, 3, ó, esse ambiente é o mesmo desse. Então, também tenho 3 sinais, está consistente. Aqui é a mesma coisa, né? Um sinal... Ó, perceba que essa estrutura aqui todinha é igualzinha a essa, né?
Então, esse ambiente químico que é um CH2 é o mesmo ambiente químico desse CH2, ó, porque ele está perto das mesmas entidades, ó, do CH3, do O, da carbonila. Ó, esse CH2 também está perto do CH3, do O, da carbonila, né? Então, esse ambiente é o mesmo desse e esse CH3 é o mesmo ambiente químico desse. Então, ó, 1, 2, 3 ambientes químicos. Depois a gente precisa checar com as integrais se está correto. Mas fazendo uma análise rasa, nós temos 3 ambientes, né? Então, aparentemente aqui, né, nós temos 3 sinais, só que esse daqui já está eliminado, essa estrutura. Na segunda estrutura eu tenho 3 sinais, portanto está ok. Eu sei que a estrutura... E na terceira estrutura nós também temos 3 sinais, também está ok, certo? Só que a terceira estrutura também já foi eliminada, a gente sabe que essa é a correta, mas estamos só brincando aqui de fazer algumas considerações. Agora vamos lá para a integral, né? Para o passo de número 5. Nós vamos olhar o espectro de RMN de novo, só que nós vamos checar o número de hidrogênios pelas integrais, certo? E comparar com cada estrutura proposta. É isso que nós vamos fazer. Muito bem. Espera aí, gente.